No princípio, era o campo. À espera das chuvas, o trabalho nas roças, as sementes, o plantar. No princípio era o tempo, as estações. Trabalho, muito trabalho. E fez-se do tempo a cor. Eu comecei pintando para enfeitar as paredes da minha casa. Eu continuo até hoje com esse pensamento. Eu nasci em 53. Aos 5 anos, minha mãe morreu. Nós éramos 6 meninas. Aí eu trabalhava na roça. Trabalhei na roça até os 16 anos, com minha família. A gente capinava, a gente arava a terra. Eu tinha muita responsabilidade, assim. Meu pai me dava essa responsabilidade para trabalhar, porque eu era mais parecida com ele na maneira de tratar, lidar com os animais. Tipo assim, a gente pedia para os animais. Eu e meu pai, a gente era assim, a gente não mandava, a gente pedia, né? E o bicho obedecia, normal. E a minha irmã batia, eu era muito apressadinha, elas batiam nos animais. Então, meu pai não gostava também que fizesse isso. 3 famílias de afro da região, que era alemão, italiano e polacos. Na escola era eu e a minha irmã, mais nova. E assim, as meninas nem queriam brincar de roda para não pegar a nossa mão. Eu nunca deixei me atingir assim, que eu sempre fui do pensamento assim, cada um é do jeito que é, cada um tem uma maneira de pensar. Se elas não gostam de brincar, tudo bem. Eu também eu já tinha meu mundo, assim, estava sempre viajando. Eu não tinha essa ideia de preconceito como não tem hoje. Eu não tenho, ninguém acredita, as pessoas assim, às vezes não acreditam que eu estou falando a verdade, mas eu não tenho. Quando eu vejo assim, as pessoas falando, às vezes eu estou no meio assim, e vejo as pessoas falando do preconceito, eu fico pensando assim, engraçado, eu não penso assim. Eu fui trabalhar numa casa de família, uma cidadezinha próxima ali, próximo do distrito de Uruguai, né? Dali de Volta Grande, eu fui para Caçador. Eu fiz amizade ali com as pessoas e eu tinha muita vontade de estudar. E essa pessoa era professora de Caçador. Aí eu fui morar na casa dela e estudava à noite. Fui fazer curso de cabeleireiro, porque eu sempre tive tendência a fazer unha, eu gosto, né, de fazer.
E aí eu fui fazer cursos no Senac. Eu fiz vários cursos no Senac, todos os cursos da área de higiene e beleza, mais aperfeiçoamentos, né? Uma senhora que eu fazia a unha, ela ofereceu para mim morar na casa dela e para trabalhar no salão. Aí tá, eu fui, né, já pagando, né, um aluguel para ela, eu morava na casa dela e trabalhava o dia inteiro no salão. E dali eu não voltei mais de doméstico, né, já fui trabalhando e aí comecei a morar sozinha, aí fui, né, evoluindo. Eu fazia a unha de uma senhora que ela estava fazendo escola profissional. E ela comentava da aula que ela fazia, e aquilo começou a me chamar a atenção. E eu comecei a imaginar as paredes da minha casa, com quadros. E aí comecei assim, perguntar os preços dos quadros, coisas assim. Aí ela me deu um quadro, um dia ela me deu um quadro, aí eu mostrei para essa senhora espírita. Eu disse, olha, eu feliz assim para ela, ganhei um quadro, eu enfeitar a parede da minha casa. Ela assim para mim, tu não precisa ter quadros dos outros, você pode ter os teus. Aí eu expliquei para ela que ia demorar muito tempo até eu fazer um curso, eu não tinha tempo para fazer curso, porque na época eu tinha uma clientela grande, assim, e que ia demorar muito. Ela disse, não precisa, compra uns pincéis e pinta. Eu não, nem dei atenção, porque, né, imagina, eu sempre tinha muitas crianças na minha casa. As crianças gostam de estar na minha casa, porque da minha maneira, assim, eu só explico o que não deve mexer e o porquê, e as crianças sentem muita vontade. Aí as crianças, eu comentei com elas, e elas pegaram canetinhas, coisas assim, trouxeram já para mim desenhar. Aí desenhei ali, ficou muito bonito o desenho, só que eu fiz na capa de caderno, que depois se perdeu. Aí na semana seguinte, no domingo, eu sonhei com os quadros. Eu sonhei com Jesus Cristo, criança, ele tinha 10 anos. Chapeuzinho na cabeça, vestidinho de caipira, assim. E tinha umas crianças brigando com ele. E eu estava num local, assim, uma rua sem saída. Aí tinha o portal do céu, bem nítido, assim, aquelas faiscantes, bem faiscantes, e mulheres entravam e saíam, e comentavam o que aquelas crianças estavam fazendo, não sabia o que estavam fazendo, e eu prestei atenção em tudo. Aí perguntei para Jesus se ele estava sentindo algo, ele disse que não, tudo bem. Eu continuei olhando a situação aí daquelas mulheres saindo e conversando, e aí eu perguntei para Jesus, por que o senhor não mostra quem o senhor é? Porque mesmo ele sendo criança, eu tratava ele de senhor, porque eu sabia quem ele era. Né? Tanto é que eu pedi para ele mostrar quem ele era, porque ele não mostrava quem era ele. Aí ele chacoalhou a cabeça que não ia falar, deu um sorriso, apareceu os dentes dele bem brancos assim, deu um tchau e sumiu. E nessa situação que ele sumiu assim, tinha outros ambientes, vegetação, como se fosse outro mundo, bem colorido. Aí quando eu acordei, eu sabia pintar. Eu sonhei domingo, na segunda-feira, eu sabia pintar. E eu acordei assim, artista, me sentindo artista. Eu fui na loja, na Speck, e falei para ela, eu estou com vontade de pintar, eu queria comprar uns pincéis, 2 pincéis e uma tela. Aí ela disse, é um hobby caro, hein? Ela falou. Aí comprei os 2 pincéis, uma tela, tiberetina, coisas assim, porque ela me vendeu tinta óleo. Eu cheguei em casa, eram umas 10 horas da noite, eu botei na fresta da janela, assim, e pintei. Minutos eu pintei aquele quadro. Sentei e fiquei olhando, pensando, mas eu pintei? E eu vou saber fazer outro? E o que é que eu vou pintar a próxima vez? Aí, muitas perguntas, assim, ao mesmo tempo, né? Porque foi uma coisa tão nova e tão rápida, assim, que eu tinha que assimilar isso, né? Como é que eu ia agir com isso aí. Eu sempre fui, assim, muito ligada à criança, e o respeito que eu tenho pela criança, porque eu falo com Jesus Cristo através da criança. Eu olho para a criança e falo com Jesus Cristo. Adoro os miudinhos, os feinhos, acho linda a criança feinha, que eu acho um carinho tão grande, assim, aquela criança feinha. E eu falo com ele assim, tanto é que ele falou comigo da maneira que eu falo com ele, né? Então, assim, eu acho assim, ó, a minha energia que eu transmito para ele é das melhores, porque se eu estou falando através de uma criança, e com o carinho com que eu falo, tanto é que a criança sente, escuta, e me pergunta o quê? Como é que é? E às vezes eu não sei explicar, porque eu não sei o que eu estava pensando, assim, para explicar para
os pequenininhos. E que ele me deu, assim, um presente. Ele veio como criança no meu sonho me dar um presente de criança. Né? Porque essa obra, os pais dizem, isso aí meu filho também pinta, porque ela é ingênua, ela é pura. Então, assim, os comentários, os meus bonequinhos têm transcendência espiritual. Tipo assim, a criança, o pequenininho, ele olha, ele conversa na linguagem dele, ele tira o bico, oferece, né? Quer tirar o bonequinho do quadro, quer ver o outro lado para ver se pode arrancar dali. Para eles é assim que tivesse vida, né? Os cavalinhos, segundo os críticos entendidos, tem 6.000 anos. Então é uma pintura muito pura, assim, né? Tanto quanto uma criança, né? Então, eu acho que é assim, pela maneira que eu falo com ele, que eu chego até ele, que ele me deu esse presente, assim, né? De criança. Aí, na terceira tela que eu pintei, aí o Lindotti falou assim, mas quem pintava bananeiras assim era a tia Tarsila. Falei nada. Na quarta tela, eu fiz era um sonho, eu fiz o dia e a noite. Aí eu pintei o quadro. Aí ele falou assim, mas quem fazia essas casinhas assim, rosa, forte e azul, era a tia Tarsila. Depois, no outro dia, ele comentou outra coisa da Tarsila. Aí eu perguntei, mas quem que é essa Tarsila que está se metendo na minha obra aqui? Eu já estava me sentindo artista. Então, o palito de laranjeira não serve só para limpar esmalte, serve para limpar pintura também, ó. Fica tudo arrumadinho. A arte naif, para mim, é assim, primeiro que o artista é um artista autodidata, que ele tem a sua obra própria, ele não tem, não faz reprodução, ele não faz cópia, ele faz o que não existe, no caso da minha. É uma obra diferente, ela é autêntica, né? É uma obra que eu posso fazer a vida toda, esse tipo de obra, porque é a minha obra. Você não viu essas minhas árvores por aí, por quê? Eu vi no sonho. Eu fui informada orientada que era importante ter um currículo, né? Por isso fazer coletivas. Então, para mim estava ótimo se eu tivesse no currículo, eu tinha participado de uma Bienal. Mas o prêmio não tinha ainda imaginado. Imagina, concorrer com o Brasil todo, eu estava começando, né? Então não era possível. Aí quando eu ganhei, eu recebi a carta, eu estava estendendo roupa. Eu peguei a carta,
fui para dentro de casa ali e fiquei sentada, pensando. Mas eu ganhei prêmio? Aí eu li de novo, eu ganhei um prêmio. E, e fiquei sentada ali. E agora? Vou ter que pintar diferente? Vou ter que pintar melhor? Né? Porque ganhei um prêmio? E agora? O que eu faço? E eu tive lendo assim, bastante sobre o Naif, então fala, né? O artista antes da fama e depois da fama. Normalmente o artista, quando ele se sente artista, ele começa a mudar o estilo para agradar o crítico, para agradar o amigo, para ganhar prêmios, para estar sempre na mídia. Ele começa a mudar e ele acaba com a obra dele. O fato de usar cor pura, usar essas cores vibrantes assim, normalmente as pessoas usam a tabelinha de cores para não errar e trabalham só dentro daquelas. Eu misturo tudo e isso chama muita atenção. Olha, ela fez um cavalinho rosa, mas não estava, estava bege. Que é porque eu usava assim um tom bege, porque como eu faço fundo e proencho a tela, tem cores que demoram muito a pintar, né? A cobrir. E então essa cor de pele eu misturei com ciana, que é uma cor que cobre rápido. Então ele estava meio rosadinho ainda. Para depois eu botar a cor certa. Daí quando o menino falou assim, excelente ideia, fazer colorido mesmo, todos coloridos. Agora misturo ele, veio de limão com rosa, uma boa. Mas eu não sei exatamente o que vai fazer, não. O que vai sair? Aí eu começo uma tela, aí dou um tempo, aí eu lembro, estou fazendo outra coisa, daí eu lembro o que vou fazer, aí eu volto lá, faço, mas assim, exatamente como vai acabar, não. Muitas vezes eu não sei nem como vou acabar ela mesmo, eu deixo ali. Outro dia a ideia chega. Pensar e pintar. Eu não tenho mais sonhos assim, tão frequentes. Vejo o que já tem de cores, mas normalmente eu começo assim com as cores mais fortes. E depois eu vou organizando. Eu analiso como que está, se fica bem ali uma cor mais forte ou mais suave. Sempre intercalando as quentes com as frias. Não gosto de usar uma cor fria uma do lado da outra, que dá uma sensação de uma coisa muito chapada. Há muitas cores juntas, elas se tornam cansativas. E o verde, ele dá uma harmonia, porque a terra, a vegetação, dá o equilíbrio. Eu já tentei pintar em cima de outras cores, mas foi muito cansativo, demorado. A gente não tem muita liberdade de chegar e pintar. Porque como já tem uma cor diferente embaixo, tem que prestar muita atenção no que vai colocar. Às vezes tem obra assim que você olha e incomoda. E a pessoa não sabe por que incomoda. Com essas cores todas fortes. Já perguntaram lá na Casa Soriana se eu pintava normal. Que não é normal usar tantas cores assim, uma pessoa estando normal. Na pintura não existe erro, para o artista não existe erro. Se você pintar a árvore com a raiz para cima, está certo, é o teu mundo. Ninguém tem que dizer que está errado. Então, assim, não existe erro. Pinta do jeito que você gosta, que você acha
que está certo e que você fez. E tudo está certo. Tanto é que até hoje eu estou com o mesmo estilo. Isso foi comentado na Bienal, pelo curador da Bienal, sobre isso, que há tantos anos que eu pinto e eu não mudei o estilo. Eu pinto o mesmo estilo porque a obra é verdadeira. Não preciso mudar de estilo para agradar esse ou aquele. Eu tentei pintar Monet, nem eu sabia qual foi o quadro que eu tentei imitar Monet. Que não deu, saiu a minha. A primeira pessoa que me chamou a atenção, que não tinha menino nos quadros, que eu fiquei surpresa, que eu não tinha me dado conta, foi um menino de 3 anos. E ele chegou, cruzou as perninhas, sentou na frente do quadro, assim, e começou a cantar Roda Cutia. E aí ele perguntou, ô Tecília, onde é que estão os meninos? Aí eu fui na frente do quadro para mostrar para ele onde é que estava. E não encontrei. E fiquei contando, tinha 80 bonequinhas no quadro, e tinha um menino atrás da árvore. Porque aquilo é uma coisa que eu não me liguei muito. Depois que aí eu fui mostrar para eles, eu ia procurar uns quadros para mostrar, realmente não tinha. E muitas vezes, assim, eu termino o quadro, aí eu lembro, será que eu botei meninos naquele quadro? Eu vou lá olhar, não tem. Mas é assim, bem automático, assim. Eu acho que é porque, como a gente trabalhava só meninas na roça, e a gente fazia todo o trabalho da comunidade, independente de figura masculina, eu acho que, porque o artista naif pinta a infância, né? E a minha infância foi assim, não teve muita presença assim, né? Já que o meu pai trabalhava fora, né? Muito tempo. E eu acho que é isso. A gente não consegue viver da arte. Eu sempre trabalhei em salão de beleza, sempre trabalhei com a área da beleza, justamente porque a arte não... A gente vende muito pouco. As pessoas não valorizam o trabalho do artista, não têm hábito de comprar, adquirir obra de arte, né? Hoje, eu não posso expor em qualquer lugar, num lugar popular, por exemplo. Eu só posso expor num lugar oficial, porque tem gente, galerista trabalhando com o meu nome. Eu tenho um nome lá mundial, nível mundial, né? Tenho essa galeria da Itália. Eu sou a única naif que trabalha, a galeria tem mais de 70 anos. Nunca tinha aceitado uma naif, eu sou a primeira, né? Teve uma feira de artes lá que eu era a única naif participando, do mundo todo. Eu perguntei para a moça, eu sou a única do Brasil? Não, Tecília, do mundo. Eu escutei e fiquei quieta, não esbocei nenhum, assim... Aí ela escreveu, Tecília, tu és a única do mundo a participar dessa galeria. Que eu demonstro a minha personalidade nas obras. Né? A pessoa olha para mim, olha para a obra, essa obra é da Tecília. Né? Ou então, assim, viu uma vez, não esquece nunca mais. Né? Identifica comigo, assim, né? Então, eu acho que isso é ser uma artista. Fez Tercília o fundo em verde. Os pranas em pinceladas. Da vivência, a arte, ingênua e vibrante. Do sonho que instigava e a perseguia, uma outra vida, a vida em arte. Segue Tercília, encantando em cores, meninas, pontos, pombas, árvores, paisagens de um mundo no campo. Os sonhos são sempre coloridos, bem coloridos.
No princípio era o barro, que ganhava forma e virava brinquedo. Depois veio a fé, que o fazia materializar promessas esculpidas na madeira como fragmentos de corpos. O universo da fé encontrou a arte, da restauração à criação. Da madeira ao barro, o caminho de volta. O meu nome é Geraldo Simplício. Como minha mãe é meia aciganada, casada com meu pai, que é um negro, começaram a me chamar de nego. E não é negro, é nego. N-E-G-O, circunflexo, tal. Desde de criança, eu tinha uma sensibilidade de luz, de claridade, né? O nome da minha cidade é Aurora, ou seja, o romper da aurora. Talvez a cidade tenha a conotação por isso, né? E eu lembro que trabalhávamos na roça, eu e meus irmãos, minha família, e minha mãe, quando chegava com a comida, que as pessoas se alimentavam e tal, eles botavam a camisa em cima da enxada, assim, do cabo da enxada, e o pescoço, e adormecia. E eu ia fazer isso e não conseguia, que eu via tudo claro. Só depois é que eu comecei a usar, me sentir confortável usando boné, chapéu, uma correia. Aí depois que eu cheguei a uns 40 anos atrás, ou 40 e poucos anos atrás, foi que um yogi que falou que se tratava do terceiro olho. Eu fiz esse apetrecho de madeira, é como se fosse um óculo, uns óculos. Aí todo dia eu coloco isso e à tarde eu tiro. Como eu nasci no Cariri, que é o sertão do Ceará, o sul do Ceará, né? Então é um lugar muito ermo assim e tal, não tinha escolaridade para ninguém. Então eu, quando criança, não fui à escola, mas brincava o dia inteiro com as outras crianças. E a brincadeira era fazer bonequinhos de barro, ou seja, brincar de fazendinha, onde as fazendas têm o boi, cachorro, carneiro, vaqueiros, empregados. E entre as crianças havia uma rivalidade, quem era mais rico do que o outro. Tinha mais boi, mais cavalos. Tal. Isso incentivava a gente a brincar fazendo isso. Eu era um dos ricos, eu fazia o dia inteiro aquilo, né? Então essa brincadeira de dar essas formas nesses bichos foi que eu aprendi a ter a facilidade de fazer hoje, agora com 74 anos, fazer figuras grandonas e tal. Mas uma brincadeira, continuo brincando. Quando tinha algumas doenças nas suas famílias, nos seus filhos, as mães, os pais, qualquer pessoa, ou algum ferimento, alguma doença, fazia promessa com um desses santos e as promessas teriam que ser pagas. Então, o ex-voto, que hoje se faz de cera, pé, mão, cabeça, né? Naquele tempo se fazia de madeira. Então, eu era um fazedor de ex-voto.
Depois o vigário da cidade, que viu que eu tinha mais jeito para fazer esses trabalhos assim, e começou a perceber que no meu caso se tratava de um artista, e se eu ficasse lá nessa cidadezinha, ele achou que eu não ia ter um futuro, porque as pessoas faziam criticar, vai trabalhar, rapaz, você fica fazendo isso o dia inteiro e tal. Aí ele arranjou para mim ser porteiro num colégio de religiosos, onde tinha uma escola, e depois, muito tempo, eu fui convidado a vir para o Rio de Janeiro. E a vinda para o Rio de Janeiro, eu já trouxe uns trabalhos de madeira, e minha vinda aqui eu fiquei hospedado no Mosteiro de São Bento, que fica na Praça Mauá, no centro do Rio. Aí como eu sou um autodidata, não tive escolaridade nenhuma, nem sobre arte, nem sobre literatura mesmo, qualquer coisa, escola, né? Não sou escolarizado, mas eu tenho uma noção de proporção e anatomia. Meu trabalho de madeira, eu comecei a dominar isso também na convivência aqui com todos, aí, vendo outros artistas e tal. E agora eu tenho um certo, quando eu olho para madeira, que eu vou fazer um trabalho de madeira, eu tenho muita facilidade em saber que a proporção do que eu quero, o movimento, está dentro desse volume de madeira que eu tenho ali. Eu não colo mais nada, senão deixa de ser uma arte e passa a ser um artesanato se colar, não é? Então eu tenho adquirir essa coisa de visualização do todo e saber que ali tem esse movimento que eu quero dar. Li e vi um texto do Kafka, Franz Kafka. Ele não fala bem o que é arte, mas o que é o artista. Podemos tirar uma conclusão. Então ele fala que o artista, ele escreveu um texto assim, o artista não é um gigante, mas sim um pássaro, mais ou menos colorido, preso na gaiola da sua existência. Ou seja, ele chama o corpo de gaiola. E quem está preso nesse corpo biológico de cada um de nós é o nosso espírito. Então, para o Kafka, o artista é o espírito. Ou seja, a arte é o excesso de energia. E quem capta energia é quando você está afloradamente espiritualmente. Ou talvez antenado, já que se compreende de alguma forma que Deus é uma energia. E se você quiser se encher de Deus, erga a antena e capta energia. Aí você passa para o outro através de música, literatura, arte de uma maneira geral, né? Curas. Eu tenho um conceito mais ou menos assim a arte quando ela passa para esse grau da espiritualidade. Mas acontece que todo mundo recebe uma energia aqui pelo coronário, e essa energia vem pela coluna vertebral, e pelo cóccix, e pelo orgasmo passa por você. Mas se você fechar esses chakras, a energia continua entrando no coronário, ela vem direto para passar na cintura para baixo, para ir para a terra, mas as passagens estão fechadas, os chakras, e ela acumula no plexo solar, umbigo, bacia, essa área. Agora é uma energia produzida pelo alebido, que é Kundalini. No meu caso, essa energia, ela alterou mais o frontal, porque ela acumula, e eu fiquei muitos anos aqui, 12 anos sem ir à cidade, enclausurado. Então eu não perdi a energia. E essa energia acumulada, como é energia vital, tem que sair, um dia ela se retrai toda para baixo da coluna e tenta o cóccix, mas está fechado. Aí ela faz a reversão e sobe na coluna espinhal, em espiral, chamada serpente de fogo, e você tampa a glândula pineal. Há toda assim uma coisa até esquizofrênica, espiritualmente falando, né? Mas eu acredito nisso, porque vivo isso. Eu me considero um espiritualista. Acredito no amor. Tudo aquilo que emana de você é para você mesmo. Então eu jogo só o amor. Que o amor dá a volta bumerâmica e vem com todos mais amor para você. E se você jogar o negativo também dá a volta bumerâmica, pegando os juros, dividendos e chega grandão na sua vida.
tenho um domínio agora sobre esse tipo de escultura. Que aí eu posso adicionar material e tirar, que a escultura de madeira, onde eu tenho a minha formação, só tira. Tem um escultor que ele faz de fora para dentro, que é o entalhador, e o escultor modelador ele faz de dentro para fora, vai botando, 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 e a escultura vai saindo. Aí agora, tanto eu faço de um jeito como do outro. A escultura ela pode ser adicionada material e também tirado. Então, esse jogo aí, para mim, tem um domínio total. Eu tenho a experiência da madeira, que eu olho e já vejo mais ou menos que a proporção está dentro daquele todo ali. E eu vou tirando. Uso do mesmo jeito os barrancos. Quando eu vejo que a cabeça vai faltar um pouco, aí eu posso raspar em cima, tirar toda a coisa que não é terra mesmo, está bem solidificado, né? E vou botando terra e vou molhando, vou batendo e cria aquele volume. Aí eu vejo que a proporção está ali, aí eu começo não fazendo uma coisa direta. Eu dou um toque em cima, dou embaixo, ganhando a proporção, onde é que está o braço, onde é que está isso, onde é que está aquilo, o joelho. Então o ataque é de todos os lados. As esculturas elas são escarvadas nos barrancos e o acabamento é feito com barro, que faz os dentes, o olho, detalhe, né? Aí então eu tenho mais controle sobre esse material aí superficial, que é humus misturado com a minhoca ingeriu e expeliu o humus. Esse humus já está imbuído o musgo, né? Foi uma descoberta assim fantástica. Depois que termina, aí ela fica toda preta e se chover nesse momento ela vai erosionar, causar erosão. Aí eu cubro naquele processo, cubro com a lona de plástico e passo um ano molhando e abafando. E aqui é a sereia. Então eu fiz a mulher e ao mesmo tempo é uma sereia, que as crianças podem ver muita escola, né? E ela está bem comportada aí. E aqui tem os retirantes, né? Que é uma coisa muito característica lá do Ceará, não é? Que tem aqui a avó, a neta interagindo aqui com a tartaruga e a mãe e o pai, eles estão numa posição que eu vou fazer um anjo aqui. Eles vão ter uma aparição divina. Esses dois aqui já está vendo, ainda não está lá o anjo, que eu vou fazer depois, né? E o processo é o mesmo, para se encher de musgo, cobre-se com plástico e vem um musgo, né? Porque depois o musgo, ele vai preenchendo os detalhes. E eu dou continuidade esculpindo, tiro onde está mais raso o suco do detalhe, né? Eu tiro o musgo e vai ficando assim, é um trabalho que não acaba nunca. Ele está sempre em construção, né? Está vivo, literalmente. E aqui no caso, já existia essa pedra, né? E eu achei parecido com o traseiro de um elefante, aí eu fiz aqui o elefante, aí depois eu resolvi fazer o filhote, que é esse aqui, que é o jardim é esse, eu cultivo musgo. Eu faço a escultura, aí provoco o musgo e fico cultivando musgo. O ano passado foi que não choveu no Brasil inteiro, né? Faltou água, e muitas esculturas estão sem o musgo, porque eu venho restaurando, fazendo o mesmo processo, botando novamente aquele barro preto, a lama preta. Que aí nesse caso não precisa mais cobrir com plástico, porque fica vestígio lá do que morreu e ele vem mais rapidamente. É jardinagem mesmo, né? Que tem que podar e molhar. Você esquece a escultura e depois fica cuidando do musgo. E é uma coisa muito sensível, o musgo, né? Agora o efeito fotográfico tem um certo resultado, porque você fotografa um elemento vivo, que é o musgo. E isso aqui dá uma certa repercussão no trabalho, né? E ao passo que eu vou trabalhando, eu vou encontrando essas pedras e vou calçando os caminhos, né? Para evitar escorregões e tal. Aí aqui essa figura de mulher e a cobra, é como se ela entrasse com uma tocha numa caverna qualquer e encontrou uma cobra que está dormindo aí tranquila, jiboiando, né? Está fazendo aí, engoliu alguma coisa, ela não está assustando a figura, né? Então tem aqui essa figura de mulher
que na época das chuvas rola muita água aqui, tem uma passagem de água. Aqui e a cobra, e ela encontrou a cobra, mas não está assustada. E aqui na frente, há algum tempo eu tinha um barranco onde eu plantei essas azaleias, depois resolvi fazer debaixo de cada uma azaleia uma jarra. Essa jarra aqui, que é até uma embalagem que eu fiz para uma cachaça aqui em Friburgo e tal, e botei a cara dela piscando, porque ela está cheia de cachaça. Tem as jarras aqui, né, que o muro já está se completando. E aqui é o bebezão. Como as esculturas só pode ser construídas, esculpidas, numa posição deitada, acocorada ou de quatro. O único que se enquadra mais engateado de quatro é o bebezão, o bebê. E ele aqui está interagindo com o sapo, que ele está olhando para o sapo. E aqui é o presépio, que é de 93. Eu passei alguns anos aqui, fazendo esse trabalho, né? Que é o mesmo processo. Aqui é a manjedoura. A pessoa pode vir por aqui e vir para o centro, onde deveria ter o menino aqui. Né? As pessoas, às vezes, eu estou lá embaixo, chegam, pô, andei lá no pé, não vi o menino? Digo, não, você não tem o menino. É o único presépio que não tem a figura principal. O boi Nossa Senhora, o burro e um pastor. E eu não falei lá de baixo. O São José é essa figura aqui que está segurando o cesto, está de costa. Então aqui às vezes entra várias pessoas, crianças, escola, é bem para ter noção também de proporção, não é? Também que é isso. Né? E aqui é o caminho das Índias, ou seja, para ver a Índia a gente vai subindo aqui, nessa passarela, que ali em cima tem a Índia Potira. Aqui tem a Índia, que ela está tendo um filho. E também eu tenho observado que quando eu estava na construção, eu estava meio ansioso ou desconfiado que pudesse ficar grotesca a situação, não é? E não ficou, ninguém disse piadinha, nada, está muito bem comportado. Porque criança até, aqui eu tenho notado, 12 anos, 13 anos, eles não sabem que os bebês vêm ao mundo por essa via. Acha que é o médico cortando e eles vão saindo. Então as professoras dão uma didática, não é? Dão uma informação, ela sabe conduzir essa informação, que não choca a criança, e não deixa de ser uma coisa também de informação. Né? E as mulheres, de uma maneira geral, que o bebê, para quem não sabe, ele não vê de imediato, porque os pés são muito grandes. Às vezes tem gente que passa por aqui, fotografa e vai embora, não sabe se tinha bebê. Na foto, na casa dele, que ele vai ver que tinha um bebê. E outros também demora. Agora, quando vem criança, não, que a criança está na linha, no nível né, no horizonte dele. E a expressão dela, ela tinha uma expressão de um misto de dor e felicidade, alegria, mas no deslizamento, além de ter caído uma coisa, um ano depois ela teve uma oscilação na cabeça e encostou o queixo no ombro, que não era. Ela ficava com a boca bem aberta para eu encher de água e hidratar pescoço e queixo e tal. Esse movimento ela fez sozinha. Eu sofria muito quando eu fazia o trabalho e alguém comprava e eu ficava sem aquele trabalho. E geralmente eu já vendia precisando muito e eu senti que não era uma coisa equivalente, porque eu queria fazer era para valer mesmo. E por isso que a pessoa quer. A pessoa tem todo o direito de ficar na casa dele com aquele trabalho que ele comprou e que ele gosta. Mas eu me sinto muito mal que ele ficar só para aquelas pessoas ali, devia mostrar para muita gente, né? Então é uma coisa assim que eu já estou muito satisfeito
que eu quero é mostrar meu trabalho. Então, isso é que me dá uma alegria que as esculturas, todo mundo vem aqui, como nós estamos vivendo hoje. A ascensão da imagem, né? De resolução fantástica, mesmo as máquinas com esse poderio de resolução, né? As crianças também com seus iPhones. Aqui vem muita escola. E as crianças todas com tablet, iPhone, sabe essa linguagem toda, sabe postar, fotografa e a foto fica boa. A tecnologia oferece isso. Então, as esculturas que não podem ser deslocadas, no caso, né? Eu não posso levar a Índia para São Paulo, para outro lugar, porque não pode ser transportado. Mas vai através das imagens, né? Através da internet e tudo mais. Então, está se expandindo. E eu penso que essas esculturas se expandem e tudo aquilo que se fragmenta vai havendo um endeusamento. E a fragmentação aqui é através da imagem. Agora, o mundo está no bolso, né? Você quer ver alguma coisa? Bota aí jardineiro. Bota jardineiro, aparece tudo. Em qualquer lugar. Então, isso é uma coisa muito, muito legal, muito... Eu estou numa felicidade por isso, né? O momento de alcancei isso. Estou vivo aqui, nesse momento desse andamento da tecnologia, né? Oferecendo tudo isso. Artista e jardineiro, jardineiro artista. Nego faz de suas esculturas arte em movimento, que se renova, que ganha novas cores, que se transforma a cada estação. Um jardim vivo e sensorial, que toca e marca a memória de cada visitante. Como a diversidade de tons e de espécies da mata. É um sentir de descoberta, como gosto de primeira vez. Que a minha infância, até que era feliz que eu não fui para a escola, mas passava todo o tempo de criança tomando banho de rio, fazendo bonequinho de barro e tal, brincando, né? Foi bom também. Mas eu não me vejo na minha obra, no meu trabalho, porque eu não tenho a consciência. Num certo momento eu sou a parte motora. Por isso que eu nunca tomei remédio, nunca adoeci. E eu cuido mais da gaiola, mas não por mim, porque é a casa do pássaro. É a gaiola. Então eu só trabalho e como e durmo, para mim é tudo maravilhoso. Quando as pessoas descem dizendo, olha, realmente, e você começa a fazer um... Não é que eu sinta feliz com ele, mas eu sinto que a pessoa não se sentiu explorada por dar essa contribuição. Tem algum que é muito generoso, dá uma coisa a mais, que vê que a coisa é muito interessante. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, tudo que acontece é tudo muito grandão. A barbárie, os crimes, os estrupos, as pessoas se explodindo, os migrantes enfrentando os mares com seus filhos, suas crianças, morrendo, uma dor mundial. E as pessoas sensíveis e antenadas, eles sofrem com isso. Desculpe. Mas a pessoa que está assim, ele está na flor da pele. Por isso que eu não me exponho, porque eu sofro muito. Então eu me escondo e faço as minhas coisas e só me sinto seguro aqui.
No princípio, era amor. Pela gente dali, pela mãe, pelo lugar, pelo rio. Depois veio o indignar-se, o questionar-se, o olhar em volta e não compreender os poucos com tanto e os muitos sem nada. O sentir foi para os causos, para as histórias que ouvia, que via, que recontava. E o sentir transbordou-se em barro, ganhou formas, cores, rostos. Cruz. Então, essa é a primeira peça que eu bolei, no final de 79, no começo de 80, e eu fiz o caçador. Eu fazia as jarros, fazia cabaninhas, então eu estava entrando ainda naquela habilidade, eu queria entrar na habilidade de fazer esculturas. Eu falei, eu vou fazer o caçador. E aí a primeira peça que eu fiz foi o caçador. Com essas pegadas aqui, eu também bolei o trabalhador rural vindo da roça, com as ferramentas nas costas. Aí a segunda peça, eu vindo, o pessoal vindo da roça, falei, que legal, tá carregando as ferramentas todas nas costas, vindo da roça. Sempre eu peguei esse lado aí, o lado rural. A princípio, logo eu queria ser alguma coisa no mundo, né? Eu tenho que ser alguma coisa. Não que eu não consegui estudar, eu tenho que bolar alguma coisa. Eu fiz até o primário. E eu parei de estudar porque na época o colégio era pago. Tinha que pagar o colégio. Minha mãe viúva. Não tinha marido para sustentar nós, aquela filha de criança, 9 crianças, 9 filhos para dar comida. E eu, sendo um dos maiores, eu parei de estudar para trabalhar, para ajudar minha mãe. Eu sou uma das pessoas que ajudei a criar os mais novos. Até hoje eu queria se formar mesmo, queria estudar, se formar, só que eu tinha que estudar e tinha que ter um ganho para pagar o colégio. E tinha que ocupar o dia estudando. Aí eu parei de estudar e fui pegar serviço igual as pessoas adultas mesmo. Minhas famílias, meus parentes, já era artesão, fazia panela, pote. Aí me deu esse incentivo, né? Essa comunidade inteira de parentes, passava de mãe para filha, neta, eles faziam esse artesanato utilitário. E aí eu gostei de ver aquilo, a família toda fazia. À noite eu ia para lá ver eles queimar. E falei, que tal? E como a gente não fazia nosso próprio brinquedo, a criança pobre do Vale do Jequitinhonha não tinha brinquedo de loja, a gente fazia nosso próprio brinquedo, eu fui brincar. De fazer panelinha, aquele forninho pequenininho, fazia as vasilhinhas, queimava, imitando os grandes. Aquilo para mim era uma alegria, né? Eu via nos livros, né? A escultura dos grandes artistas, eu lia livros. Eu conhecia alguns personagens, como o trabalho de Vitalino lá no Pernambuco. Conheci também o trabalho do Aleijadinho.
Aí eu falei, ó, que eu preciso ser um escultor também, né? O que mais me empurrou para ser hoje, o que eu sou hoje, foi as críticas que eles achavam que era destrutiva, né? Eu tinha uns parentes aí que pegavam meu pé e falavam assim, ó, manda esse menino ir trabalhar, os próprios irmãos mais velhos, né? Manda trabalhar, que fica mexendo com barro, isso é serviço de mulher. Quem mexe com barro só morre atolado, é preguiçoso. E aí eu falei assim, eu preciso mostrar, preciso desenvolver, mostrar para eles que eu estou num bom caminho. Né? Parece que tinha também um anjo da guarda qualquer que me empurrava, não, você vai vencer. Só que dentro do meu entendimento de ser um escultor, essas imagens de esculturas têm que representar alguma coisa. E o que ela vai representar? O Vale do Jequitinhonha, há 30 anos atrás, era um vale conhecido como vale sofrido, né? Não chovia, não tinha emprego. Aí falei, que tal eu colocar minhas críticas sociais no meu próprio trabalho? Fazer o que o povo é. O sofrimento do povo, a luta do povo, a catira também, a alegria do povo também, que o Vale do Jequitinhonha é cheio de gente alegre. Cantores, cantadores, catireiros, né? É muito rico de cultura no Vale do Jequitinhonha. E aí eu me engajei nesse lado aí de fazer esses personagens, imitando a lavadeira. O retirante da seca. Aí eu bolei o Cristo Lavrador, o sertanejo crucificado nas ferramentas. Essa bateu bem demais. Então os grandes não aceitou que eu colocasse o trabalhador rural crucificado numa cruz. Achava que eu estava sendo, me chamava de comunista, né? Você é um comunista. E aí eles achavam que eu era um político também, que eu estava fazendo aquilo por desafiar os grandes, os fazendeiros, as pessoas. Estava dando muita asa ao trabalhador rural. Então eu estava ajudando o trabalhador rural a crescer, isso não era bom para eles. Incentivar que ele estava sofrendo, que ele estava difícil, não ganhava o suficiente. É a luta da mulher do campo. A mulher do campo faz tudo, trabalha para a patroa, trabalha na roça. Chega em casa, tem que cuidar da casa, né? Tem que cuidar de tudo. Então a peça que mais pegou culturalmente foi essa daqui, que mais representa o Vale do Jequitinhonha. E também virou como se diz o pessoal que acredita, né? Virou um santo, né? Essa peça ficou como um amuleto do Vale do Jequitinhonha. Eu tenho ela carinhosamente como uma peça salvadora. Quando eu estou sem dinheiro, eu falei assim, vou fazer meus cristos. Quando eu faço e põe lá, aparece dinheiro. Interessante. Essas cores coloridas, né? Que são o verde e o azul. Esse verde, ele é feito da turmalina verde. O azul é feito da turmalina azul. São pedras que não fraca para lapidar, mas a gente pode moer e colocar nas obras de arte. Nós temos muito no Vale do Jequitinhonha as cores da terra, as cores da argila. Mas eu queria descobrir a cor rústica, né? Da minha região. Eu queria fazer um pigmento rústico, um pigmento original, as cores da pedra, como nossa região aqui de Tinga tem muito o minério, a pedra preciosa, a turmalina, que é colorida. E eu comecei a moer essas pedras, fazer um teste. E fazer um casamento dela, uma aliança dela com o pigmento da argila, que é o oleio da argila. O óleo da argila é
a gente extrai um óleo que dá liga. Esse aqui também são de minério. E os rosas vêm da argila, vem da argila. O escuro, né, vem dessas pedras fortes que são essas aqui. A gente moe e faz. Esse casamento aqui formou o grupo, né? Aqui nós formamos um grupo de várias cores. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 qualidades de minério, de mineração nessa peça. Com a argila, 6, né? Que tonalizou. Então, essa peça aqui é a crista camponesa. Você está vendo aqui o mundo das cores da argila, como o vermelho rústico, né? Para mim não tem... Cheguei no limite, não tem mais o fim da estrada onde eu consegui cores. Eu consegui todas as cores. Você está vendo aqui rosa, amarelo, azul, vermelho, branco, que é do bar. Cada minério, ele pode ter como esse aqui. Vou pegar aqui, esse aqui. Vamos fazer um maior, deixa eu ver o maior. Esse aqui, né? Esse aqui, ele tem um número. Ele tem um número. É 002. Que é o número desse minério, 002, que se eu perder essa garrafinha aqui, a placa, né, vai me dar o caminho onde está a cor, 002, como é que eu fiz o 002? E a cidade também onde eu consegui, Missões, São João das Missões, é lá para o norte de Minas, onde eu consegui. As cores, eu quero ser sempre um trabalho, ter um trabalho diferenciado, né? Um trabalho único, né? Um trabalho que eu fiz, que eu não dependi de comprar trabalho industrial. E por outro lado, é aquela força mesmo de mostrar o que minha terra é. O que minha terra produz, o que minha região é. O Vale do Jequitinhonha ganhou força lá fora, como um vale que chove pouco, mas aqui nós temos muita cultura, tem chuva forte, nós temos tempestade aqui de riqueza cultural, de cantos, de artistas. E minha região, que é o Médio Jequitinhonha, é uma das regiões mais ricas em minério. Por que não colocar na obra de arte esses minérios? Para quando chegar lá fora, falar assim, aqui está meu barro, minha argila do Médio Jequitinhonha e o minério do Jequitinhonha. E também ser artista é muito legal, né? É fazer o que o povo gosta, é ser aplaudido, é ser mostrado. Nós temos essa contrapartida de ser as pessoas que é valorizada por outras pessoas, né? É aplaudida, né? É a nossa contrapartida. E o outro lado igual você falou, perguntou aí, a contribuição da gente é mostrar o outro lado, focalizar como nós fosse uma emissora, mostrar a realidade dos lados esquecidos, as pessoas esquecidas, as bases sociais, que nem todas as pessoas têm coragem de falar que o outro está sofrendo, o outro está precisando de ajuda, né? E aí o artista tem coragem de falar, seja lá o que for, se ele for perseguido, se ele for descaseado, igual nós mesmos, às vezes a gente não é beneficiado pelas entidades porque nós somos artistas e nós ficamos falando demais, a gente critica, né? Deixa a gente de lado, às vezes a gente não é esquecido também, cobrado, né? Por a gente mostrar a realidade das periferias, dos pobres. A gente passa muita dificuldade, mas é muito compensativo. Foi a partir desses dias aí que eu me senti artista e me senti que estava compensando a minha luta. De saber que quando eu ligar a televisão, por acaso ali, a gente não está nem esperando, sai uma reportagem da gente. Que legal, essa é a nossa recompensa. Porque através da gente, desses canais, é que que joga nosso grito no ar, né? E quando eu era menino, quando eu era adolescente, eu passei por algumas humilhação de meus parentes com os grandes, que eu fiquei indignado, né? Como minha natureza já batia nisso aí, eu já nasci para isso.
Uma vez eu vi um padrasto meu sofrer uma calúnia, né? Nós estávamos pescando e sumiu umas redes dele lá e ele, com aquele poder com o povo, levou meu padrasto nos quartel, ficou apertando, falando que ele roubou umas redes, com aquela arrogância toda, a polícia do lado dele, a polícia militar. E eu fui junto, né? Eu era menino, cheguei lá e tive a coragem de falar com eles que nós não dava confiança de roubar a rede, não. Falei, sargento, nós não roubamos, aqui nós não roubamos sargento, a polícia do lado do homem. Falei, nossa senhora, como é que o poder manda ter na polícia, né? E aquilo eu me injetei, como se me injetasse mais vontade de mostrar a realidade. Falei, nós somos humildes, o trabalhador rural somos pobres, mas somos ricos de criatividade, de poder, né? Somos nós que sustenta vocês na cidade. Aí eu comecei a mostrar, falei, eu vou mostrar a injustiça que é. Porque naquela época o trabalhador rural era mandado embora a qualquer hora, qualquer dia, não tinha estabilidade. Eu nem meu mesmo sei de onde veio. Sei dizer que eu carreguei esse compromisso de ajudar a mostrar. Eu aguentei muito desafio, que eu era que aquilo estava errado, que eu não podia fazer aquilo, né? Teve uma vez que teve um grande chegou lá e me encomendando que eu faço o trabalhador em riba do burrinho, o chapéuzinho de couro na cabeça, né? As bruacas de um lado, o torpeiro de cantiga. Aí chegou um moço lá uma vez, um poderoso, mandando fazer um burguês, de chapéu social, roupa social. Faz um cara bem vestido, bem bacana, o burro bem arriado. Falei, eu fiquei ouvindo ele. Falei, o senhor vai querer a peça? Não, deve ficar bonito. Faz aí que eu quero ver a peça. Deve ficar muito bonito, sapato social, chapéu social. E eu calado e ouvindo ele falar assim. Falei, tudo bem, vou fazer a peça para o senhor. Aí eu fiz o pacto com o diabo. Eu bolei. Um cavalo, na verdade, mas com a cara de carranca, com a cara de que eles acham que o demônio que o diabo é carrancudo, é dentudo, é chifrudo. Aí eu falei, sei como eu vou fazer. Eu fiz o diabo levando um burguês, justamente do jeito que ele falou. De paletó, de gravata, de chapéu social, em cima, no lombo desse capeta, o capeta levando para o inferno. Falei, tá pronto, vai lá ver a peça. Aí quando ele chegou, que viu a peça, ele falou assim, não é assim que eu te mandei fazer, não. Ah, mas o que é isso? O que está significando isso aí? Falei, esse tipo de gente indo para o inferno. O capeta levando para o inferno. Não, moço, mas aí ele ficou chateado. Não é assim que eu te mandei. Ele falou, ó, o senhor não queria comprar. Só queria que eu fizesse para ver. Então eu enxerguei, foi assim. Tá indo para o inferno, é esse tipo de gente, tá indo para o inferno. E o capeta é assim, ó, é assim que vocês veem o capeta, tá indo para o inferno. Aí ele ficou furioso, chateado que eu fiz esse tipo de peça. Falou, infelizmente eu enxerguei, foi assim. Porque eu achei que era um desaforo, que foi falta de respeito que eu fazendo meus trabalhadorzinhos rurais, minha pessoa humilde, minha cultura, né? A caixinha, a violinha, e ele me trazendo um burguês que não tem nada a ver com isso. Agora o mais importante é mostrar que o Vale do Jequitinhonha não era considerado um vale brasileiro, não era considerado um território brasileiro. Os músicos, né, do vale colocavam nas músicas, por exemplo, como hoje, os modelos de música mais bonitos, vale esquecido, vale explorado, né, explorado pelas políticas, que é uma região populosa e que tem muito voto, né. O voto é a mesma coisa dos outros, né, qualquer voto vale pelo Granfino, a mesma coisa. Então aqui é onde os políticos só enxergavam para poder se eleger os seus deputados, trazia alguns brindes, né? Comprava a consciência das pessoas e se elegia. Depois de se eleger, sumiram o mundo aí, ninguém conhecia mais. Então a minha indignação é isso, né? De mostrar que aqui precisava também de assistência social. Mas nós não sentimos isso como uma atrapalhação de vida.
por que nós não vamos viver bem? Vamos sim. O que eu mais gostei do homem do campo não é tanto não é só o estilo dele ser ruralista, aquele jeito caipira bonito de ser, é a cultura dele, é o espírito, a alma que ele tem, de viver naquela vida e viver feliz. O pessoal fala assim, mas o rico é feliz, tem muito dinheiro. Não, mas a gente é feliz também da forma da gente. O camponês, o homem simples, ele vai para qualquer lugar, ele dorme em qualquer lugar. Isso é uma felicidade, isso é uma liberdade que ninguém, nada paga. E por ser também grandes catireiros, aquela alegria de cantar no final de semana, cantar catira, reunir, tocar violão na porta da casa, ter muita coisa para preocupar. Isso que é importante. E mais importante é que aqui no Vale do Jequitinhonha, quase todos os pessoal do meio rural, eles são poetas, sabem fazer inventar as modinhas, né, como se fala aqui, sabe criar os modelitos de musical, de catira, tem seus grupos organizados, gosta de apresentar, gosta de ser convidado nas festas para se apresentar, não cobra nada por aquilo, pelos shows. As folias de reis mesmo, a folia de reis se apresenta gratuitamente, só por gostar. Essa que é a riqueza que eu acho, que eu mais incorporo nas artes. Esse é aquele estilo também de se viver comum, de vestir comum, né? E comer de tudo, né? De tudo. O camponês come, não tem negócio de separar a comida. Eu não gosto de não. Como de tudo, é por isso que são fortes, né? A lavadeira é um personagem importante aqui do Vale do Jequitinhonha, muito representativo. Desde cedo, né, as mães já procuram ensinar as filhas a fazer o trabalho de equilíbrio, carregar pote na cabeça, carregar lata de água. E aí essa lavadeira é uma mulher que representa assim, mais aquele lado rural da beira do rio Jequitinhonha. Ela carrega a criança, a gamela de vasilha, e no mesmo tanto vai apanhar uma água. Primeiro, ela coloca o pote, que é o mais pesado na cabeça. Segundo, ela pega a vasilha e a criança. Agora, por que a criança? Sempre tem que ter uma criança de lado. Olha a habilidade que ela tem de descanchar uma criança aqui, né? Isso é coisa nossa mesmo, do Nordeste, coisa aqui de Minas Gerais. Naquele tempo, as mães tinham muita criança. Todo ano uma. Morria algumas porque não tratava no pré-natal, não fazia pré-natal. E aí tinha uma doença que chamava mal de ano. Qual é a doença mal de ano? Por que mal de ano? Porque não fazia o pré-natal. E todo ano uma criança, não tratava direito. Então se ela durasse um ano, não morresse com um ano, aí não morria mais. Ah, mal de ano. Mal de ano, morreu de mal de ano. E a viúva do marido vivo, que é essa peça que é muito representativa, que representa a mulher que fica para o homem ir para o interior, para trabalhar nas usinas, trabalhar fora, ficar 1 ano, 2 anos, manda o dinheiro, a mulher, o dia que manda, o dia que não manda, ela cuida da casa normalmente. Às vezes ele chega 1 ano depois, 2 anos depois, tem um filho em casa, que ele não conhece. Ela fala assim, ó, o dia que você chegar, você vai conhecer o seu filho. Que legal, né? Por que isso aí? Porque ele vem, fica aí 1 mês, no máximo 1 mês, 15 dias, torna a voltar. Engravida a mulher e vai embora. 1 ano depois o filho já nasceu. Mas ela continua tratando da casa sozinha. Então são 2 peças muito importantes. Quantas histórias do Vale do Jequitinhonha cabem na arte de Ulisses? A simplicidade dos camponeses, a poesia que carrega os sentidos de resistência extrapola o mundo real. E nas formas e nas cores do barro, vira arte. É para sempre. Através da arte é que vai amenizar a dor, o trabalho, a canseira dos doutores, dos grandes que trabalham para equilibrar o mundo, né? Olham uma obra de arte na parede e se distraem. Nós viemos para esse papel aí, para poder ajudar a segurar, descansar a mentalização dos grandes profissionais que equilibram o mundo. E nós fazemos esse balanceio aí, de ajudar a distrair. Uma feira de artesanato nosso, uma exposição, é muito bonita, né? Porque tem obra de arte de todos os tipos.
Então, eu acho o nosso compromisso na terra muito importante. Não precisa enriquecer e sair daquela vida, porque nós viemos para aquilo.